boa noite, bem-vindos a mais um Fala Campeão, talk show da Rede 98, recebendo um campeão aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, atleta olímpico, escritor, palestrante, roqueiro e no roqueiro, pô, toca bateria, canta, o cara, multiversão, escritor aqui, ó, com o livro que eu ganhei, Theo Laborne. Bem-vindo, Theo, bem-vindo aqui ao nosso Fala Campeão, obrigado por estar presente, aceitar conversar com a gente. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, vamos bater um papo, né? Não, tem que falar de muita coisa, até porque o livro eu já vim folheando ele aqui, quando você me deu, vi que tem muita foto interessante, a gente vai passar por elas, mas vamos, no bate-papo, às vezes flui mais, um pouco mais do que está escrito ali, né? E eu quero aproveitar essa contemporaneidade aqui do programa. A gente acabou de sair dos Jogos Olímpicos, né? E você vai contar a sua história toda ainda para o nosso telespectador também, mas eu acho que você talvez tenha nadado aí com dois dos maiores ícones do esporte brasileiro da natação, que foi o Scherer e o Gustavo Borges, que vocês juntos, né, conquistaram muitas coisas para o Brasil aí. E recentemente a gente acabou de sair dos Jogos Olímpicos e eu vi que aqui na nossa queridíssima Belo Horizonte a gente recebeu a Rebeca Andrade, né? Hoje a maior medalhista individual olímpica. Eu achei muito legal e engraçado ao mesmo tempo a forma como ela foi recebida em Belo Horizonte, e você vê até a segurança ao redor. Que mundo doido, né? Imagina lá na década de 90, quando 91, 92, vocês se sagraram campeões assim, não pudesse nem andar na rua, né? Pois é, a Rebeca é a maior medalhista e aí quando a pessoa ganha medalha na Olimpíada, vira automaticamente um herói nacional, né? Então esse momento pós-Olimpíada sempre tem muita confusão, vamos falar assim, todo mundo querendo chegar perto e tal. Tem uma história engraçada quando nós chegamos de Barcelona, da Olimpíada de Barcelona, e o vôlei tinha sido campeão olímpico, né? A primeira medalha de equipe de esporte coletivo. Esporte coletivo, né? E tal. Então no aeroporto tava uma confusão, cara, igual tipo Beatlemania, assim. E aí a gente ficou ali dentro do saguão para sair, e na hora que eu saí, como eu sou alto, o pessoal me confundiu com o pessoal do vôlei, rapaz. Tinha aquele cara na época, você lembra que tinha um beijoqueiro? Não. Um cara que ia beijava o Papa, toda a celebridade que tinha, o cara tava lá na porta, que ele queria me pegar, me beijar. Não dava tempo, não e eu saí correndo, rapaz. E aí todo mundo saindo correndo atrás de mim, achando que eu era do vôlei. Pra você ver que às vezes precisa de segurança mesmo, né? Mas eu acho até que é bonito de ver esse reconhecimento, né? Porque eu falo, Theo, eu acho que é uma dificuldade muito grande. O dinheiro no esporte brasileiro, ele é majoritariamente concentrado no futebol. Só que de 4 em 4 anos, quando chega as Olimpíadas, todo mundo que está assistindo quer exigir que os atletas tenham uma performance excelente, comparando com países que investem no ciclo olímpico. E aqui isso não ocorre. Você praticamente, quando você ganhou medalha olímpica mundial, né, título mundial, tudo e tal, você não conseguia viver só da natação. Você vivia da natação, mas você tinha uma estrutura. Sim. Não é uma coisa simples, igual um atleta americano, ele, né, às vezes ele está vinculado a uma universidade ou algum outro tipo de patrocínio, o próprio comitê ajuda muito. Mudou muito isso também. E o Brasil ainda está atrás, obviamente, né? Hoje evoluiu muito, né? Da minha época para cá, hoje a gente tem uma estrutura melhor, né? Tem a questão do Bolsa Atleta do governo, que sem dúvida é uma coisa que ajuda bastante, né? Os atletas, o próprio COB também evoluiu muito aí. Mas eu acho que o que falta para o Brasil realmente se posicionar, né, de forma mais efetiva é uma política de esporte que ande junto com a educação. Então a gente mal tem educação, infelizmente, aqui no nosso país, né? Mas o dia que os governantes entenderem, né, que a gente possa ter, como é nos Estados Unidos, né, o esporte andando junto com a educação, os campeonatos universitários americanos, é dali que saem todos esses atletas. Muita gente aqui vai nadar lá. O próprio Thiago Pereira ficou tempo nadando lá. Acabou se tornando um polo mundial, né? Todo mundo, o mundo inteiro está estudando nos Estados Unidos, competindo, por isso que o campeonato fica tão forte e dali saem os grandes medalhistas olímpicos e tudo mais. Então, eu acredito muito nisso, assim, que a gente possa um dia acordar para essa situação e realmente ter uma política de educação adequada e com o esporte junto. E até acho que os recursos disponíveis, né? Se a gente fala para todo atleta ou ex-atleta que a gente entrevista aqui, eu cito muito o querido Reinaldo, embora seja do Atlético, mas um ídolo do futebol mundial e uma figura maravilhosa, contando que ele teve lesão com 16, 17 anos, falando que imagina se tivesse disponível hoje o conhecimento de medicina que tinha na época dele, como talvez tudo tinha mudado. Imagina a natação, quando você vê hoje, inventa arroz,
roupa, é o método de pular, é uma análise que acho que na época sua era muito mais um instinto, né? Na minha época era o conseguia seguinte, já ter na época o técnico, olha, só saída, eu filmei, eu olhei, eu fiquei assistindo o replay. Não tinha nada disso. Na minha época era o seguinte, quem sobreviver será campeão. Quem sobrevivia se dava bem, porque era porrada, era muito treino, muito volume, um negócio massacrante. A gente não tinha fisioterapeuta, não tinha aqueles trabalhos preventivos, né, de trabalhar a musculatura contrária do esforço. Então a gente fica ali nadando, né, rodando o braço, utilizando um tipo de musculatura e a outra não trabalhava da mesma forma, todo mundo ficava com a postura avariada, né, com muita dor no ombro e tudo mais. Então, assim, hoje isso evoluiu muito, né? Os atletas têm uma condição, têm uma qualidade de vida muito melhor. Mas mesmo hoje, o esporte de alta performance não é uma coisa saudável, né? Então, você imagina, você bater 2 recordes mundiais, você está no limite do corpo humano, né? Ultrapassando aquele limite. Então, sempre depois que a gente fica mais velho, ficam os boletos, né? Não, é a coisa mais paradoxal que tem, né? Você dizer que o esporte de alta performance ele vai contra a saúde, mas tanto que basicamente todos se aposentam aí, é isso, cheio de dor, cheio de lesão. Aliás, tem um documentário excelente do Federer na Netflix, ele contando isso. Ele chega no final e fala, pô, eu não aguentava mais ter dor, né? O próprio Guga, né? Que é o nosso maior ídolo até aposentou do tênis. cedo, né? O problema no quadril. Então, assim, é uma realidade, né? Que a gente enfrenta. Agora, a vida é assim, né, cara? Então, não se pode ganhar todas, né? E como é que você chegou nisso? Conta a sua história, porque é interessante, né? Muita gente, ainda mais a natação, você tem algumas daquelas histórias, fiz porque eu tinha asma, ou não, eu queria fazer algum esporte, escolhi a natação, tinha um dom, como é que foi? Porque a molecada geralmente tende, ainda mais num clube igual o Minas, que é referência em todos os esportes, mas muita gente, vou pro futebol, né? E como é que você caiu na natação, ainda mais dessa altura? Tinha basquete, tinha vôlei, tinha tudo à sua disposição ali. Mas eu tinha mãe brava, né? Então eu comecei a nadar com 7 anos por livre e espontânea pressão, né? Minha mãe queria que a gente nadasse e eu detestava nadar, né? Eu não gostava de nadar de jeito nenhum. Primeiro porque eu era muito ruim. Então eu não zero talento para natação. Mas você já era alto para 7 anos ou você espichou depois? Já era alto, já fui espichando. Em 1980 isso, né? E em 1980, a Olimpíada de Moscou, o meu primo, que é o Marcos Laborne Mattioli, tinha acabado de ganhar uma medalha olímpica no revezamento 4x200 em Moscou. E aí foi aquela confusão lá em casa, aquela festa e tal. Agora se seu primo tem, você vai ter. Nadar. Não, vocês vão nadar. Porque a princípio era questão de segurança mesmo, né? Saúde, segurança. Só que, cara, era muito ruim para mim, porque como eu já tinha esses estirões, eu já era um pouco mais alto, a minha musculatura não acompanhava, né, os estirões, então eu não tinha coordenação motora nenhuma. Então eu era um moleque, eu caía sozinho, ninguém precisava dar rasteira não, eu já caía sozinho, andando, caindo, desengonçado. Então se andar era difícil, imagina nadar. Coordenar movimento. Cara, então era um terror, eu ia chorando, cara. Minha mãe tinha que me pegar, sabe, gato, quando você vai jogar na água, era aquilo ali. Mas foi? Fui, não tinha outro jeito. E aí, com 9 anos, eu tive problema, né? Eu sentia muita dor na perna e tive um cisto ósseo aneurismático, né? Estava no recreio, na escola, jogando bola, caí, que era o normal, né? De cair, só que eu caí e não levantei. Quando fui para o hospital, tinha quebrado o fêmur, era para ser fratura exposta, meu fêmur estava oco. Nossa. Aí tive que fazer enxerto de osso da minha mãe na minha perna, da bacia da minha mãe na minha perna, para reconstruir o osso. 6 meses engessado da barriga para baixo, a perna inteira, a outra até a metade. Isso com 9 anos de idade. 9 anos de idade, Imagina a infância. Bem complicado. Bom, mas e aí? Aí descobre isso, 9 anos, imobilizado. Como é que ficou a vida nisso aí? Para a escola devia ser difícil? Andador, muleta, cadeira de roda? Tive que ter aula particular em casa. Que senão loucura. eu ia perder o ano na escola. Foi isso lembrar que nós estamos na década de 80, né? Não é hoje que que existem outros meios para facilitar essas dificuldades. Exatamente. Hoje em dia nem usa gesso mais, né? Quando tem os traumas e tal. Mas foi bem difícil, eu tive que fazer, mas depois teve uma coisa que foi pior, né? Depois de 1 ano e meio, nos controles que eu fazia, a gente viu que o tumor tinha voltado, aí eu tive que fazer tudo de novo. Nossa Senhora. E aí já tinha aparecido a tecnologia do enxerto artificial,
Então aí foi colocado esse enxerto artificial na minha perna. Não precisou, pelo menos, a minha mãe ter que doar mais, Mas, arrumar outro doador, né? Então, ou seja, você começa a nadar com 7 anos, mas você tem um hiato de uns 3, 4 anos aí. Vai voltar a nadar o quê? Com 12, 13? né? Assim, eu nem sabia se eu ia voltar a nadar. É. Nessa época, o meu sonho era voltar a andar, né? É. Porque eu fiquei sem andar a perna. Imagina 6 meses com a perna engessada, a perna vira um fiapinho, né? Toda atrofiada. E aí, fisioterapia. Foi aí que a natação começou a fazer sentido para mim. Porque a fisioterapia é natural ali, não Começou a me ajudar. Eu ia para a piscina para recuperar o movimento, para tentar dobrar o joelho de novo. Aí já era você querendo ir, né, para isso. Isso. E aí o meu treinador na época, mesmo eu sendo ruim, o pior atleta da minha equipe, ele, sei lá, ele se comoveu com aquilo, né, que eu ia de muletinha sozinho entrar na piscina. E aí ele ficava lá comigo, me ajudando, me colocava na piscina, me ajudou e ali fez um link legal para mim. Eu falei, puxa, eu tô gostando de estar aqui e como lá em casa tinha uma relação meio conturbada com meu pai, que ele era um cara muito fechado, né? E aí aquele treinador, ele de repente, ele assumiu uma figura paterna ali, mais carinhosa, né? Isso, e aí mas era bravo pra caramba também, assim como meu pai, mas ao mesmo tempo tinha esse acolhimento. Então aquilo fez sentido para mim, e aquilo me ajudou a enveredar ali nos treinamentos e tudo mais. E que horas que deu o estalo, falando assim, pô, agora já recuperei, mas estou gostando disso aqui e quero prosseguir. Começou a vir resultado em competição, foi meio natural? Comecei a melhorar no treino, e aí eu usava a natação, na minha cabeça, aquela época de moleque, mesmo meu pai tendo essa questão de ser mais fechadão e de difícil acesso, assim, eu achava que se eu fosse um bom nadador, se eu ganhasse as competições, que aí eu ia conseguir quebrar aquela barreira. Uhum. Então eu comecei a treinar com aquele foco. Já tinha a história do primo de sucesso na família. Exato. Então eu queria ter isso para quebrar a barreira com meu pai. Só que não foi nada fácil, né? Porque aí, dali um tempo, eu fui campeão mineiro pela primeira vez. Cara, fiquei numa alegria. Já o quê? 15 anos, 16 anos? 14 anos, né? Por ali. E aí fui para casa correndo para mostrar minha medalha, né? E meu pai... quando eu cheguei em casa, ele estava na salinha dele lá, que ele assistia a televisão. Eu falei, pai, ganhei medalha, campeão mineiro, pô, depois daquele perrengue todo, né, das cirurgias e tal. Ele olhou para mim e falou assim, meu filho, medalha de campeonato mineiro não vale nada. O dia que você ganhar alguma coisa importante, você volta aqui e traz para mim. Aí eu falei, não é possível, né? Fiquei triste pra caramba. Então a minha mãe sempre tinha um jeito engraçado e leve de contornar, ela fazia aquele meio de campo. Ela falou, seu pai não entende nada de natação, meu filho, tal, continua, está indo super bem. Mas eu fiquei mordido com aquele negócio. Então eu sempre ia treinando. Foi combustível para você, de tudo que forma. Eu ganhava, ele falava que não prestava, né? Até o dia que eu fui campeão mundial. Não, pois mas aí você veio brasileiro primeiro. Brasileiro também. Aí você começa a pegar a seleção com quantos anos? Seleção com 16 anos. 15 anos, comecei a pegar. E aí você já começa a competir também com o Gustavo, com o Xuxa, com essa turma toda. Gustavo era Pinheiro, Xuxa era o quê? Xuxa era Clube 12 de Agosto, de Florianópolis, e o Zé Carlos Souza Júnior de Pinheiros também. Era Pinheiros também, ou seja, tinha dois caras top no clube e você carregando aqui sozinho, sua categoria. Eu tinha que me virar. E assim, esses caras, eles, principalmente o Gustavo, né, já no Pan-Americano, antes do Pan-Americano até, quando ele foi para os Estados Unidos, já tinha feito excelentes tempos aqui no Brasil. Então ele foi meio que o cara que desbravou aquilo ali, né? Que a gente viu que era possível conquistar essas coisas. E você focou em 50, 100 e 200 livre? Sim. No começo eu nadava costas, aí eu tive uma lesão no ombro que me impediu de nadar costas. E aí eu quase parei de nadar por causa disso. Aí eu falei, não, já que não posso nadar costas, vou nadar crawl. Uhum. E aí comecei a treinar o crawl. E foi o crawl que me levou para todas essas conquistas. Aí você pegou essas 3 primeiras categorias, foi isso que você ia nadando em brasileiro aqui? Eu ia nadando mais os 100, eu fiquei mais nos 100 e 200 livres. 50 livres eu não tinha muita velocidade. E a primeira grande competição sua foi o Pan-Americano de 91? Pan-Americano 91. Que foi Cuba? Cuba. E nós fomos campeões pan-americanos lá. Aí já foi a primeira vez que esse time juntou? Na verdade, esse era 50% do time que foi recurso mundial. Só tínhamos eu e o Gustavo. Os outros dois eram outros atletas. Era o Cristiano Michelena e o Emanuel Nascimento. Vocês foram campeões e recordistas já?
Lá no Pan-Americano, campeões pan-americanos, recordistas sul-americanos e campeões pan-americanos. E recebeu a medalha do Fidel Castro. Fidel, você acredita, cara? Acredito. Porque o Fidel Tem Castro, foto, eu vi. Fidel Castro tinha um nadador cubano que no mesmo dia que a gente nadou, que ele tinha chance de ganhar a prova e realmente ganhou a prova. Então ele fazia questão de premiar qualquer um que ganhasse os Estados Unidos, né? Na verdade era isso, que aquilo era o final da Guerra Fria, né? 91, 91, 92 que acabou aquilo. Mas então era uma coisa muito interessante. E aí, como a gente estava lá e a gente ganhou, ele fez questão de premiar. E aí tem até uma história engraçada dessa premiação, né? Que ele chegou assim, a gente estava lá no pódio, aquela emoção, né? Tinha moleque ainda praticamente, né? Campeão pan-americano e tal. Você tinha o quê? 18, 19 anos, né? 91 eu tinha 18. 18. Na verdade, acho que até nem tinha feito 18 ainda. E não pode, de repente, aquela confusão, aquele burburinho assim, de repente abre assim, vejo aquele negocinho verdinho, era aquele uniforme dele. Falei, caramba, quem tá ali? Fidel Castro tá vindo para cá andando assim na nossa direção. Fez a premiação e no final ele estava muito bem-humorado ali, brincalhão, né? Falei, pô, tá, eu e o Gustavo é maior do que eu, né? Eu tenho 96, o Gustavo tem 2,2 de altura. Ah, é? Aí ele olhou pra gente e disse, também vocês desse tamanho aí, por isso que vocês ganham as coisas todas e tal. E aí descemos do pódio. O homem era bem-humorado, então. Sim, descemos do pódio e ficou aquele momento, assim, todas as televisões, assim, as câmeras filmando, e começamos a conversar e tal. E aí vai conversando assim, eu sou assim, né? Você vai, se der corda, vai, né? deu corda, coisa vai, né? Aí num determinado momento, brincando com ele, conversando, cara, ele aqui do meu lado, eu fui, dei um abraço nele assim, sabe? Na hora que eu coloquei a mão nele assim, cara, um segurança, assim, ele ficava com uns 8, 10 seguranças em volta, assim, né? Aqueles armários, aqueles caras fortão, assim, o cara me deu uma porrada no braço, cara. Na hora que eu encostei nele, assim, pá! Aí deu aquele silêncio, assim, né? Aí fiquei olhando assim, o que eu faço agora, né? E o Fidel Castro parou, olhou assim. Aí o Fidel Castro olhou pro segurança, assim, pra trás, e fez assim pra ele. Calma. Aí eu olhei pro segurança e botei a mão de novo. Os caras do Brasil, nossa, os caras vão criar um incidente diplomático, né? E batendo papo com o Fidel Castro, cara. Mas de fato isso que você falou é uma coisa interessante, porque eu vi até essas comparações nas Olimpíadas recentes, o tanto que na época dele, vôlei de Cuba era fortíssimo, judô de Cuba era fortíssimo, wrestling ainda e caiu muito, né? Parou-se de investir. Ele tinha essa mentalidade, assim como a União Soviética e China cresceram muito no esporte para fazer essa competição ideológica, né? Mas no final das contas era uma coisa assim, que não se sustenta, né, cara? É um modelo muito cruel, assim, de fazer as coisas, né? Mas, enfim. E essa primeira competição sua, esse Pan-Americano, qual foi a sua percepção? Você não conseguiu ter muito? Existe uma vila também? Ficava mais separado? Você não rodou? Não... a gente não tinha muito, mas dava para perceber, assim, né? Que ali a questão do sofrimento da população e tudo mais. Mas quando a gente está competindo assim, a gente não tem realmente muito tempo para nada. Fica mais imerso ali na vila e tal, só sai para competir, voltar. E esse tempo seu de 91 já era tempo que cacifava vocês para chegarem em 92 respeitados? Não, na verdade é o seguinte, 92, o ano olímpico, você tem que se classificar de novo. Então, pois mas o tempo de 91 já era um tempo bom. Respeitável. Respeitável. Você já chegou aqui já desfilando, é outro tipo de medalha, né? Campeão pan-americano, já é uma competição organizada pelo comitê. Seu pai já gostou dessa? Não, falou que não serviu porque os Estados Unidos tinham levado o time B. Entendi. Só valia ganhar do time A. Tá bom, pior dos era prata, né? Porque seu primo não ganhou ouro. Não. Então não. Meu primo não foi campeão pan-americano. Foi não. Então... Eu acho que ele foi bronze, não foi? Pelo que eu lembro. Foi, acho que bronze ou prata. Acho que ele foi bronze em Moscou. Aí veio 92, junto e fala, vamos agora. 92 foi um parto para classificar, né? Eu classifiquei nos 48 minutos do segundo tempo, né? No último momento, assim, possível, numa seletiva. Porque o tempo é individual, usa os 4 melhores... Você tem que fazer os 4 melhores tempos, compõe o revezamento. Eu não sabia. Para mim, existia uma espécie de time olímpico que vocês treinavam juntos. O revezamento precisa conquistar um índice técnico e você tem que fazer parte daquele revezamento. Você tem que entrar entre os 4 melhores para estar lá. E eu consegui na última hora. E a gente foi para lá e aí fomos finalistas olímpicos. Você nadou lá revezamento individual?
Nadei 4 por 200 livre. Depois eu nadei 50 livre, mas era porque, na verdade, eu nem nadava essa prova, né? O pessoal falou assim, você vai ter que nadar os 50 livre. Fui lá e nadei, mas não era a minha prova. A prova principal era o 4 por 200 e a gente nadou, batemos o recorde sul-americano, que era... Seus. Não, que era de Moscou, da medalha olímpica de Moscou, de 1980. Tá. Aí nós batemos aquele recorde e nadamos a final olímpica. Para mim foi o máximo. Mas assim. campeão PAN, vocês foram 4 por 100. 4 por 100. E lá vocês foram no 4 eu fui pro 4 por 200, não consegui classificar pro 4 por 100. Ah, você não foi nesse time do 4 por 100. E que é uma história assim meio dramática, que foi minha mãe que me ajudou a classificar para a Olimpíada, que ela estava lá no dia e eu queria desistir já, porque eu tinha tentado 5 vezes fazer o tempo que precisava e não consegui fazer. E na sexta vez eu falei, eu não vou mais. Aí minha mãe estava lá e começou a me provocar, assim, falou assim, meu filho, você já está aqui, vai lá, o que custa? E eu, não vou. Aí eu falei, quer saber, eu vou. Aí foi nessa hora que quase que eu perdi a prova, fui correndo, assim, o povo já estava lá para nadar. E no último minuto do último eu consegui fazer um índice por 2 centésimos. E a sensação, bater lá em Barcelona e falei, estou representando o Brasil, fazer aquele desfile, isso aí já é glória, né? É uma coisa, assim, de outro mundo, cara. Indescritível. Indescritível. A Olimpíada tem uma coisa, cara, um glamour, porque assim, apesar de ser competição, eu não sei, eu não vejo nenhum outro evento no mundo hoje que junta tanto uma cerimônia de abertura, que você vai entrando naquele estádio lotado. Sim. São todos os povos do planeta, praticamente. Que tenha mais respeito e cooperação, talvez, né? Apesar da competição, né? Mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, é o único momento que você consegue reunir tanta gente diferente num lugar de forma harmônica e pacífica, né? É muito interessante, assim, esse pensamento, né? Pensa assim, não tem outra coisa no mundo que junta tanta gente diferente no mesmo lugar. E aí, você vai lá e nada final olímpica ainda, né? Aí era... a glória. A glória total. E aí você sai de lá, mas porque depois vocês começam a bater muitos recordes em piscina curta, né? Isso. É depois É porque Barcelona e aquela experiência da Olimpíada, né? E o Gustavo em Barcelona ganhou medalha de prata. A crista da onda. Cara, ali pelo menos comigo, eu percebi, cara, todo mundo aqui é de carne e osso, entendeu? Uhum. Então a gente pode mais, a gente pode ir para cima. E aí, não por acaso, em 93, no ano seguinte, a gente foi recordista mundial e fomos campeões mundiais. Aí foi no 4 por 100 de curta? De curta. Primeiramente, em julho, no final do Campeonato Brasileiro, que é o primeiro recorde mundial do Brasil, de equipe por equipes, foi uma ideia minha. Porque o Gustavo nadou 100 livre no brasileiro e bateu o recorde mundial no 100 livre. E aí eu fiquei em terceiro, empatado com o Zé Carlos Souza Júnior. Uhum. Aí aquela coisa assim de viajar na maionese, né? Acabou a prova, eu fui pro hotel, fiquei, caramba, 4 caras no pódio, um revezamento. Se o Gustavo bateu o recorde mundial, por que a gente não pode tentar bater o recorde mundial? E aí eu vou contando essa história, né? No livro. E aí eu tive que convencer os caras a fazer uma tentativa, porque a gente não nadava junto o brasileiro, porque cada um era de um clube diferente. Uhum. Aí ia ter que ser uma coisa no final da competição. Aí acabou que não pôde ser no final da competição, tinha que ser no meio da semana seguinte. Aí é cheio de problema que aconteceu. Aí no dia choveu. Nossa Senhora. E a gente achando que não ia ter ninguém lá, a gente ia nadar sozinho na piscina. E a piscina... Cara, é uma história muito legal. Esse era para ser mesmo, esse tinha que acontecer. Cara, e nós batemos o recorde mundial por 3 centésimos. Nossa Senhora. 3 centésimos. E isso foi super importante, porque em dezembro, no Campeonato Mundial, nós entramos lá como recordistas mundiais. E lá nós confirmamos o recorde, fomos campeões mundiais, baixamos o recorde quase 1,8 segundos, assim, baixamos demais. Só na raiva, né? Porque os americanos que estavam lá ficaram gozando a gente, né? Antes da prova, falando que nosso recorde era marmelada, né? Que não tinha valido nada. Aí foi lá e ganharam deles. Ganhamos dele lá no Mundial. Recorde de equipe A, aí seu pai falou, não, agora sim, né? Campeão mundial ganhando os Estados Unidos aqui. Essa vez eu cheguei em casa, aí é uma história engraçada, né? Porque eu cheguei, ele estava jantando, ele foi lá comendo a comida dele, eu parei na frente dele, ele me ignorou. Aí eu tirei a medalha do pescoço, joguei no prato dele.
Depois lava, hein? E meu pai era um ogro, né, cara? O cara era grande, gordão, assim, fortão. Aí sujou a camisa dele e aí ele continuou sem falar nada. Eu fiquei parado, eu disse, o que esse cara vai falar agora, né? Aí, de repente, ele olhou pra mim, assim, sem parar de comer, e falou assim, não, agora você me fudeu. Ele continuou comendo. Falei, beleza. Tá é esse o jeito dele de dizer, você é bom demais. Aquela coisa meiga, né? Bem do tipo dele, do seu Ferreira. Aí você falou, zerei a vida? Zerei a vida, agora posso fazer qualquer outra coisa. Me libertou. Aí já começou a pensar em parar no esporte. Nada. Aí eu tinha um sonho de conquistar a medalha olímpica. Porque eu era campeão em recurso mundial, só que eu não tinha ganhado a medalha olímpica. Ia ser em 96, em Atlanta. Só que aí você sabe, né, cara? Campeão mundial, recurso mundial, 20 anos, né, cara? No auge ali dos hormônios. A vida te fez outros convites. Cara, aí saí no pôster da Capricho algumas vezes, né? Colírio. Aí eu falo, Capricho acabou comigo. Aí caí nas armadilhas do sucesso. Cantando ainda? Já cantava? Já cantava, mas não assim, profissionalmente, nem nada, não tinha como, né? Mas sempre que dava uma brecha eu fazia. E aí eu não consegui nem classificar para a Olimpíada. E aí fiz uma cirurgia, assisti a Olimpíada de Atlanta com o ombro operado em casa, assim, a depressão total. E o Brasil ficando em 4º lugar. E eu assistindo aquilo, sabendo que o tempo que eu já tinha feito no Mundial de Roma, ali 2 anos antes... Se somasse ali, você estava... A gente teria conquistado esse bronze, que era a medalha que eu mais queria na minha vida. Uhum. E aí fiquei deprimido pra caramba depois, aí parei de nadar no ano seguinte, voltei a treinar com o ombro operado, mas vi que não estava dando certo. E passei um longo período ali de depressão, coisa séria. E muito tempo depois, eu consegui voltar para o Minas, em 2009, como gestor. Então vamos retomar daí daqui a pouco. Agora a gente tem que dar o nosso cortezinho do primeiro bloco aqui. A gente tem que fazer essa transição da carreira do atleta para o pós-atleta. Aí já você vai entrar nisso aí. Você fique aí, a gente volta já rapidinho com o nosso Fala Campeão. Estamos de volta com o nosso Fala Campeão, com o nosso campeão aqui, Theo Laborne, nosso conterrâneo aqui, Belo Horizonte, Minas Gerais. É uma alegria quando a gente vê muita gente de sucesso de fora que a gente recebe, mas a gente é um pouco bairrista, né? Então, ver um cara de Belo Horizonte, recordista mundial, e agora com tantas outras ocupações que nós vamos chegar nelas agora, né? A gente encerrou o último bloco falando do encerramento da sua carreira de atleta e você tocou num ponto, Theo, que eu queria que você falasse, que a gente trabalha isso muito aqui quando eu trago, né, seu colega Rogério Romero, já esteve aqui com a gente, a turma do Olímpico, que a gente conversa, da luta, que é o mental, tanto que o mental é importante, né? E aí o que você falou, você acabou passando por um momento muito complicado, porque você queria estar lá, não estava. Como que foi essa fase sua? O que você fez para superar? Como você falou, depois você acaba voltando para o Minas como dirigente esportivo e de sucesso. Mas tem um hiato aí de 10 anos, mais ou menos, né? 12 anos aí, talvez, né? Você falou Isso, 97 para 2009. Anos, Como que, o que você trabalhou durante isso para poder voltar com a energia toda e voltar como um grande dirigente esportivo, né? Que foi o caminho. Foi um período muito difícil, porque a gente, igual, como eu disse, né? Novo, né? Com 20 anos ali, ser o melhor do mundo no que você faz. E ali você começa a perder um pouco a noção das coisas, o foco, né? E para mim foi muito difícil depois que eu tive essa lesão e não consegui ir para Atlanta. A gente passa por um período de... como se... eu falo que são as coleiras do ego, né? A gente fica com o egão muito inflado e ali a gente não se permite recomeçar nada. Então eu fiquei anos batalhando com isso, assim, passando por essa depressão grande, porque assim... eu sou muito foda, eu sou campeão mundial, como é que eu vou chegar num outro lugar para fazer uma outra coisa e confessar que eu não sei nada daquilo? Uhum. E comecei a ficar nessa piração, assim, a única coisa que eu sei fazer na vida é nadar. E não conseguia nadar mais, né, da mesma forma.
Então isso foi me levando para o buraco, assim. Foi muito difícil, mas ali entre os problemas, trabalhei um período na empresa da família, né, lá com meu pai, e ali acabei de me afundar de vez, porque era um negócio que não tinha nada a ver comigo. Mas eu me sentia na obrigação ali, né, de como filho, um homem mais velho, de tocar o negócio da família e tal. Mas isso foi um desastre, né? E aí até que eu tive coragem de pedir para sair e recomeçar. Voltei a nadar depois de 6 anos parado, tinha ficado obeso, ganhei 40 quilos. Nossa. Porque também gasta caloria demais, né? Cara, mas assim, atleta eu até brinco que eu vou escrever um livro agora sobre transição de carreira, o que não fazer na transição de carreira. Eu cometi todos os erros possíveis, né? E de alguma forma eu tive né, ali um momento ali que os astros se alinharam e eu tive esse convite para ir para o Minas e tal, e recomeçar lá no Minas. E no começo também no Minas como gestor foi muito difícil, porque eu tinha esse perfil de liderança ainda muito da coisa do atleta de competição. Você chegou a fazer algum curso de gestão, alguma coisa assim nesse? Porque eu hoje me formei. O COB faz, né? O COB tem um curso de transição de eu carreira. fiz esse curso do COB depois, um tempo depois, mas no começo eu me formei em administração, mas assim, não tinha experiência prática, né? Porque uma coisa é você estar lá, outra é você passar. Eu passei um tempo também, peguei uma experiência na Secretaria de Esportes estadual, atuei ali por 4 anos, né, junto com o Rogério Romero, que era o subsecretário de esportes na época, e dali eu fui para o Minas, e aí no Minas foi onde eu me encontrei realmente. No começo foi difícil, como eu disse, mas aí a partir de 2017, que é o início de um ciclo olímpico, né, de Tóquio, né, 17, 18, 19, 20, eu fiz algumas mudanças lá, trouxe um treinador que é o Sérgio Marques, né, um excelente treinador, que tem esse perfil mais agregador, assim, e humanista, né? A gente fala assim, que era natação artesanal. E foi o período que eu comecei a fazer um trabalho comigo mesmo, assim, de autopesquisa, de mergulhar em mim mesmo, entender por que as coisas que tinham dado errado para trás, por que meu perfil de liderança não estava funcionando tanto, como eu gostaria, né? E as questões das coleiras do ego ali, né, que ainda me pegavam muito, e eu fui conseguindo me liberar daquilo, né, fazendo esse trabalho. Fiz muito curso, muito aprofundamento, e nós montamos um time a gente fala que é alta performance para a vida, né, ser campeão da vida. Ser campeão da vida é bem mais desafiador do que ser campeão da piscina. Sem dúvida. E aí o Sérgio foi um cara que me ajudou muito nisso, né? Assim como todo o time de profissionais que tinham lá. Mas era mais eu e ele encabeçando aquele trabalho. E qual que não foi a surpresa, cara? A gente criou, por assim, natação de alta performance, por exemplo, você pega os outros clubes do Brasil, são equipes mais reduzidas ali e com muitos profissionais em torno daqueles atletas e tal. A gente montou um time de 40 atletas quase, 30 e tantos atletas. E a gente começou a fazer esse trabalho baseado na cooperação. Então a gente trabalhava muito valores e passava para os atletas, tipo assim, eu posso nadar a mesma prova que você, a gente pode treinar junto e a gente vai se beneficiar no treino, porque eu vou querer ganhar de você, você vai querer ganhar de mim no treino, e nós dois vamos crescer assim. E na hora da competição, eu não preciso passar uma energia ruim para você ou desejar que você vá mal para eu ganhar. Eu posso concentrar em mim e fazer o meu melhor e que vença o melhor. E que a gente pode conviver, a gente pode ficar numa boa, a gente pode ser amigo e disputar as provas. Porque o esporte tem muito isso, né, cara? Esporte de competição, de alta performance. Eu, na minha época, já fiz isso muito. Você vê aquela questão lá dos Estados Unidos, os caras fazendo o que a gente chama de trash talk, né? Assim, conversando, sacaneando as pessoas, para desestabilizar as pessoas emocionalmente. Então a gente foi para a contramão disso. Então a gente fez um trabalho baseado na cooperação, em agregar, e foi um trabalho muito especial, muito legal. E qual que não foi a surpresa? No meio desse ciclo olímpico a gente teve uma pandemia,
que foi um negócio que botou o mundo de cabeça para baixo. Imagina um atleta que treinou a vida inteira, Esperando aquele momento. esperando aquele momento, vem a pandemia, cara. Pode nem treinar, né? E nessa hora, cara, a cooperação... E porque você já estava trabalhando mental também, né? Sim, todo mundo trabalha o mental, mas dessa forma competitiva. Poucas pessoas trabalham mental, porque assim, eu não tenho conhecimento de outro lugar que faça um trabalho baseado na cooperação. E foi isso que a gente fez. E aí, qual que não foi a surpresa? Que em 2020, na Olimpíada de Tóquio, a seleção brasileira ganhou 2 medalhas em Tóquio. E as 2 medalhas foram de atletas do Minas Tênis Clube. Ah, é? É. Quais que foram? Não tô lembrando de cabeça. O Fernando Scheffer e o Bruno Fratos. Ah, verdade. E, cara, foi um negócio muito simbólico para mim. Foi até muito emocionante, né? Foi, por causa da esposa, eu lembro da história. Tudo mais. Tá e ele é um cara mais velho, que estava anos e anos tentando e batendo na trave, e finalmente ele conseguiu. E o Scheffer, que é um cara também que veio para o Minas, né, se preparar, né, nesse ciclo olímpico, para chegar nesse resultado inédito lá no 200 livre, né, a medalha de bronze. E, cara, qual não foi a minha surpresa? Que quando o Scheffer voltou para Belo Horizonte, ele marcou um jantar com a equipe. E aí, pô, legal, né? Porque, igual eu falei, o cara ganha medalha na Olimpíada. Virou um popstar, né? Você falei, não vejo esse cara nos próximos 6 meses, né? Assim, normal. E a semana ele já marcou o jantar. Nós fomos lá com a comissão técnica ali, poucos profissionais ali, uns 5, 6 profissionais. E no jantar, o que esse cara fez? Ele entendeu tanto o conceito de cooperação e a importância de cada pessoa que participou daquele processo junto com ele, que ele mandou fazer uma réplica, cara, da medalha dele. Olha olímpica. que legal. E dividiu. Então é uma medalha olímpica, assim, perfeita. É a medalha olímpica que você achou que você não tinha ganhado, você ganhou. Exato. Aí ali você fala... Aí você fala, cara, olha só que coisa Não, simbólica. tem que dar parabéns pra... Que coisa simbólica. Mas isso não foi levado a público hora nenhuma. Primeira vez que eu ouço essa história. Mas que atitude dele também, hein? Então, Pô. Mas isso é a cooperação. É. Cara. A cooperação faz essas coisas. Então a medalha que eu mais quis ganhar na minha vida, eu não consegui ganhar competindo. Eu só consegui ganhar cooperando. Que bacana. Então ela é muito simbólica. E aí eu levo essas medalhas, eu faço nas palestras, nos workshops, nas consultorias que eu faço. Eu levo essa medalha porque ela é um símbolo, né? Que a cooperação, ela é superior à competição até no ambiente mais competitivo do mundo. Que é o esporte individual, de alta performance. E os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, é. É o ambiente mais competitivo do mundo. E a cooperação prevaleceu. Então, eu falo isso, às vezes a gente vai, né, vai nas empresas, né, no ambiente corporativo, existe muito essa cultura de estimular a competição. A equipe mais tem, essa aqui tem que vender mais que aquela. Que então... dá resultado, mas aí o que eu falo é o seguinte, você está tendo resultado de competição é porque você não experimentou a cooperação ainda, porque a cooperação dá muito mais resultado. E foi aí que você falou assim, pô, agora que eu ganhei a medalha que eu não queria, vou sair dessa vida de dirigente e vou para as palestras. Não, vou para as palestras e vou levar essa ideia, né, para mais pessoas. Eu não conheço a original, mas é perfeita mesmo, né? É perfeita. Que legal. É uma medalha, é a primeira medalha olímpica da cooperação, né? Que não saiu nenhum quadro de medalha, não saiu na imprensa, mas a energia dessa medalha, cara, ela é assim, é diferente, é um negócio diferente. E aí eu expandi, eu canalizei a minha vida para passar essa história. Para passar essa história. Então hoje eu tenho uma empresa que chama Eco, que é Ecossistema Cooperativo, para ensinar as pessoas a cooperarem, né? E não para cooperar só, legal, vamos aqui dar as mãos, não, é cooperar para ter resultado, entende? E abrir um instituto também, que a gente tem um projeto aprovado na Lei de Esporte Federal, que tem o objetivo de diminuir o número de mortes por afogamento, que eu não sei se você sabe, eu não sabia, que a morte por afogamento hoje é um problema social gravíssimo. Não tinha essa ideia. É a maior causa de morte de crianças de 0 a 4 anos e a segunda maior causa de morte de 4 a 8 anos de idade. Não sabia. Então eu me assustei com isso quando eu fiquei sabendo também. Então eu nesse instituto eu estou canalizando, né, essa energia para
ensinar, a gente não quer formar campeões. Dá o básico da natação de sobrevivência. O projeto chama-se alfabetização aquática. É ensinar para as pessoas a se comportarem no meio aquático para evitar esse tipo de mortes, as que podem ser evitadas. E sobretudo, eu acho, nós não estamos falando nem só da piscina normal, a gente lê muitas vezes, é rio, é lugar de população mais carente, né? Sim, um menino que a mãe descuida, vai entrar para brincar, cai, é um negócio absurdo, né? Então, virou uma escola mesmo, posso falar, alfabetização que é a palavra, é o beabá. Exatamente. E, eventualmente, dali a gente pode identificar algum talento e tal, então a gente direciona o talento. E hoje vocês estão em Minas Gerais, Belo Horizonte, outras cidades? A gente está, o Instituto tem a sede em Belo Horizonte, mas como é um projeto da lei federal, a gente pode fazer esse projeto em qualquer lugar do país. Então nós estamos justamente nessa fase de captação de recursos, né, para iniciar esse projeto. Legal. Então vocês aí, empresários que tenham empresas é isso aí. que paguem imposto de renda, né, é o dinheiro que você vai pagar de qualquer jeito. Você né? só está transferindo para a melhor forma de gastar. Exatamente, vamos que a hora que cair no caixa geral lá, a gente nunca sabe para onde que vai esse dinheiro. Exatamente. Ô, Theo, agora me conta aqui, uma curiosidade, quando você sai de lá, vocês conseguem deixar essa mentalidade da cooperação? Porque você saiu do Minas logo depois, né? 20... Não, eu saí naquele ano mesmo, né? Aí você já saiu. Ciclo. E essa mentalidade prevalece lá hoje? Você acha que vocês conseguiram deixar esse legado? Ou acaba que quando muda, que é natural também, muda o dirigente? A gestão, assim, o Sérgio ainda continua lá, o treinador. Então, de alguma forma, esse legado continua lá. Mas, para te falar a verdade, assim, eu com essas novas coisas que eu tenho feito, né, com essa nova transição de carreira, na verdade, eu tenho acompanhado pouco, assim, como é que as coisas estão se desenrolando. O que eu acompanho mais, às vezes, é por causa do meu filho, que está lá, que é atleta do Minas, que nada lá também e tal. Então, assim que eu fico sabendo um pouco as coisas. Mas eu espero que isso não, né, que esse legado não morra nunca, né? Porque cooperação realmente é uma coisa que eu acho que o mundo está precisando, né? Não só no esporte e tal, mas o mundo de uma forma geral, né? Com essas guerras, com essas loucuras todas aí, com essa polarização que a gente está vivendo hoje aí, né? As questões políticas e tudo mais. Eu acho que a cooperação está fazendo muita falta. Muita. Tem que ter um pouco menos de maldade, mais boa fé, né? E aplicar um pouco, que a gente chama de um binômio que chama admiração e discordância, né? Então você pode votar em quem você quiser, eu voto em quem eu quiser, e a gente não precisa brigar por causa disso. Nós não somos inimigos, não. A gente pode respeitar, né, o que o outro acha que é melhor e conviver de forma pacífica, né, harmônica. E você, aqui o seu livro, né, ele é de 2021, que a gente estava até conversando sobre ele acaba sendo uma materialização, foi aí que você falou assim, pô, eu vivi tanta coisa, né, com 9 anos, estive doente, depois eu volto, atinjo o que eu quero, depois fico com um problema, né, de depressão e tal, e volto como dirigente, ganho a medalha que eu não queria, e falou, vou pôr isso tudo no papel. Aí que vem essa ideia? Esse livro ele já é um desdobramento desse processo de cooperação que eu comecei a desenvolver interno. Assim, o que eu posso fazer para contribuir com pessoas que possam estar passando pelas mesmas dificuldades que eu passei? Né? Porque é um livro que traz muito a questão da anti-auto-vitimização. Eu percebo hoje que as pessoas, essas gerações que estão chegando, têm uma tendência a se auto-vitimizar, assim, exageradamente. Porque as coisas... A minha história é uma história de muita coisa que deu errado. E, de alguma forma, como eu tinha muita vontade... Você foi desviando, né? Porque eu tinha um propósito, né? Assim, aquela coisa do meu pai era muito importante para mim. Uhum. Quebrar aquela barreira com meu pai. Então, quando a gente tem alguma coisa que realmente importa para a gente, que é muito importante... Cara, pode acontecer o que for, que a gente segue, a gente continua seguindo. Não é porque o Teófilo é um cara especial, ele foi lá e conseguiu resolver, superar todos aqueles problemas. É porque eu achei o que realmente importava para mim. Então isso é uma coisa que as pessoas não dão valor, que é assim, parar e avaliar o que eu estou fazendo hoje. É realmente o que eu quero fazer? É o que importa? É o que eu vim fazer aqui nesse planetinha? Eu falo muito, brinco muito com isso, né? O que você veio fazer nesse planetinha? Uhum. Né? Então,
o que eu vim fazer passa por isso tudo, né? Por essa coisa da cooperação que eu fui descobrindo aos poucos. Eu, mesmo no esporte individual, eu não conseguia fazer na minha prova individual o tempo que eu fazia no revezamento quando eu estava com o Gustavo, com o Xuxa e com o Zé Carlos Souza Júnior. Então, mesmo no esporte individual, eu já tinha um senso de cooperação que nem eu sabia na época. Cara, eu não consigo nadar na minha prova igual eu nado quando eu estou com os caras. Mas você sabe que isso é estatístico? Isso é do livro, porque eu também falo muito sobre isso. Isso é estatístico. As pessoas se desenvolvem melhor quando elas estão competindo em provas de revezamento de grupo. Isso vale para o atletismo, os tempos são muito melhores. E hoje eu sou um estudioso desse assunto. E além disso, tem comprovação científica. E que quando você coopera com uma pessoa e você percebe que você causou um impacto positivo naquela pessoa, você libera no seu sistema aqueles hormônios que você tem quando você faz atividade física, aqueles hormônios do prazer, ocitocina e dopamina. Então, cara, qual que é, né, depois que a gente descobre isso, qual razão, por qual motivo a gente ainda vai continuar nessa doideira, né, as empresas que estimulam a competição, todo mundo... saúde mental zero, né? As empresas hoje é um grande problema que as empresas enfrentam hoje, né? Não só as empresas, as famílias, né? Claro. Né? Essa loucura que a gente fica de competir, que eu tenho que fazer isso, tem que ser o melhor, tem que ser aquilo outro, tem que dar o resultado a qualquer custo. E a saúde vai lá para baixo. E eu acho bacana que é o seguinte, você tem o resultado do seu método, a comprovação dele está materializada. Tá aqui, ó. O que mais você quer, né? Você não é balela, não tem conversa fiada. Então, assim, eu demorei muito tempo para descobrir isso. E isso aqui foi assim, como se fala assim, na pesquisa aqui, como é que fala em pesquisa? A comprovação, né, assim, irrefutável, né, dessa pesquisa, da superioridade da cooperação. E quando que você junta esse seu método, que é comprovado, igual você está falando, e fruto de muito estudo e muita dedicação, com uma outra paixão que é a música, né? Porque eu acho sensacional quando se faz isso. Aqui, já passou aqui na nossa cadeira também o nosso professor querido Pachecão, e ele contando tanto foi aluno do Pachecão. Quem não foi, né? A gente falou isso aqui, o cara que teve em Belo Horizonte, mais de 200, 300 mil alunos na nossa época ali, quase todo mundo foi. Sensacional ele contando como ele foi usando a música, e hoje eu sei que você nas suas palestras faz isso, né? Canta, toca bateria, gosta do rock. Como é que você falou assim, pô, vou juntar essas duas coisas aqui agora? Na verdade é o seguinte, é mais parecido com o que o Pachecão faz, porque eu usava a música para conseguir nadar. Na época que eu nadei, desde pequeno, a música sempre foi uma grande paixão para mim, a natação não. Olha, a bateria você começou a fazer aula cedo? A bateria eu comecei a tocar, eu tinha um violão, e aí depois eu comprei uma guitarra, e depois que eu fui para a bateria. Eu colocava as enciclopédias lá de casa e ficava batucando as enciclopédias, até o dia que eu consegui comprar minha bateria. Mas a música era uma ferramenta que eu utilizava, como eu tive muitos problemas, muitas questões, né? E a música me trazia, assim, me dava um conforto. Então a palestra é um convite que eu materializo ali, de levar as pessoas para dentro da minha cabeça, naquela trajetória, quando as coisas foram acontecendo, até nas quebras do recorde mundial. E para nadar, você vê hoje, o Michael Phelps, todos os caras, tá todo mundo com aquele fonezão, você tira o fone 2 segundos antes de entrar na piscina. Eu já fazia isso lá nos anos 80. Ouvindo o quê? Só que eu não precisava do fone. A música tocava na minha cabeça. Entende? E o que era? E sempre foi rock? Sempre foi rock. Sempre teve uma música que em algum momento te marcou ali? Eu sempre fui mais rock, mas assim, eu era um moleque que em 1981 eu tinha 8 anos, eu escutava Simon & Garfunkel. Assim, do nada, eu vi na televisão aquele show do Simon & Garfunkel no Central Park, na rede Manchete. Nossa senhora, deu até uma dor nas costas, de tanta velhice, né? E, cara, conectei com aquilo. Então, eu tenho já essa conexão com a música, assim. Sou bastante eclético, assim, mas, assim, o carro-chefe é o rock, assim. E aí você teve banda também antes de trazer, né? Cara, tive banda. Cara, depois que eu parei de nadar,
Eu também sonhava quando eu nadava, quando eu parasse, que eu ia ter uma banda, e, né, que um dia talvez eu conseguisse fazer uma turnê pelo Brasil com minha banda e tal. E eu acabei tocando com os meus ídolos do rock, né, da época, né? Eu fiz uma audição para tocar com o vocalista da banda Mr. Big, quando ele veio no Brasil. Ele ia contratar uma banda local para fazer uma turnê sul-americana. E aí eu participei dessa audição e eu fui escolhido. Na bateria? Na bateria. E aí eu fiz uma turnê internacional com o Aço do Rock, né? Pô, que bacana. Essa história tá aqui também? Tá aí também, nos tá... mínimos detalhes. E depois disso acabei tocando com outros caras do Deep Purple, né? Que são bandas icônicas ali dos anos 70. Conheci esses caras todos, assim, foi uma experiência bem... Aí bem quando bacana. você virou palestrante agora, você falou, pô, vou trazer então isso tudo que eu tive para trás, para na hora de eu passar minhas Porque, mensagens. na verdade, eu utilizo as mesmas habilidades, né? Que são habilidades mais comportamentais. Então, eu brinco na palestra que eu falo isso aqui não serve só para bater recorde mundial, isso serve para qualquer coisa. Uhum. E aí eu mostro, tem uma matéria que a Globo fez com essa história da turnê com o Eric Martin, uma matéria muito legal. Que tem foto aqui que eu já vi? Tem tudo aí, tem muita informação. E na prática também, porque eu brinco assim, isso não serve só para bater, e eu provo também. E aí passo o vídeo. Cara, serve para tudo, né? É uma coisa... Cita aí 2 músicas que estão dando spoiler na sua palestra. Músicas que estão na palestra? Tem muito, tem Van Halen, né? Tem Jump, do Van Halen. Tem Queen, tem Under Pressure, do Queen. Under Pressure é boa. Under Pressure faz parte da vida É o nome da minha né? palestra, Sob Pressão. Eu então. falo sobre tomada de decisão em momentos difíceis, de momento de crise. Então, aí nos momentos, aí toca a música, entendeu? Cara, e tem um telão que a letra da música com a tradução simultânea em português para as pessoas que às vezes não dominam o inglês, porque é isso, é a letra da música que conduz a palestra. A história Legal ali, né, das coisas que eu estou falando, tá tudo conectado. Legal, eu coloco um bloco de saída no palco do teatro, eu simulo o momento que eu vou pular na piscina, entendeu? Então já o pessoal vai @Theo_Laborne, não é? Theo.Laborne no Instagram. Theo.Laborne, quem quiser contratar a palestra. E o livro tá na livraria lá só. Tem na Amazon, no Theo.Laborne, no link lá você clica, entregamos em qualquer lugar do Brasil. Legal demais, porque eu tenho certeza que todo mundo vai querer aprofundar essas histórias e ver essas fotos que eu vi aqui, Eric Martin, Fidel Castro, dentre outros aqui, dentre outros. Muita gente bacana. Vi do seu Ferreira aqui também já. Seu Ferreirão. com o seu bom humor habitual, pelo que você falou, eu já vi a foto dele aqui. Mas ajudou demais. Eu brinco assim, uma foto vale mais do que 1000 palavras. Né? Eu já entendi aqui o Ferreirão, pode deixar. Ô, Theo, obrigado, viu? Prazer te receber aqui. Cara, o prazer foi. Tenho certeza que meu. Vai sair muita demais. coisa boa. Muita gente vai acabar chamando depois. Nós vamos marcar uma junto depois também pra gente se divertir um pouquinho. Sim, vamos cooperar aí. Vou marcar umas palestras juntos aí. Ó. Claro. Obrigado. Vou tocar música lá na sua palestra. Vamos embora, mais uma vez. Olha, eu sou um cara do interior. O meu negócio é mais pagode e sertanejo. Eu acho que eu vi você falando de Van Halen, o meu era Zezé de Camargo por 8 anos. A gente adapta, pô. Não tem preconceito. Eu gosto de YouTube, de Guns N' Roses, de Oasis. Tá no repertório. Tá melhorando. Obrigado mais uma vez, viu? Pessoal, nós vamos ter que introduzir o violão ao vivo aqui no Fala Campeão da próxima vez, pra gente poder aproveitar esses momentos, né? E a gente ter um momento aqui de diversão um pouco a mais também. Mas obrigado mais uma vez por vocês estarem nos acompanhando. Terça que vem a gente tá junto. Obrigado ao Theo Laborne. A gente volta. Um abraço.